Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Nós vamos começar aqui mais uma pregação da palavra de Deus. E você vai ser muito abençoado, você vai ser muito abençoada com essa pregação de hoje. Creia tão somente que Deus ele vai falar com você, meu irmão e minha irmã. Eu quero só perguntar a você se você já está inscrita aqui no nosso canal. É importante se inscrever para que você continue recebendo os próximos cultos que nós fazemos aqui 3 vezes por semana. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, às 21h30. É muito importante a sua presença aqui neste lugar. Também realizamos culto de oração aos domingos, às 22h30. Quando estamos fazendo ao vivo, você pode ser abençoado com as nossas orações. A palavra de hoje, ela se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 10 e o 11. João, capítulo 8, o versículo 10 e o 11. Pegue sua Bíblia e leia comigo. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Esse é um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. É aquele texto em que Cristo foi abordado pelos fariseus, pelos seus perseguidores, com uma mulher que havia sido pego em flagrante no ato de adultério, né? Ou seja, ela estava fazendo ato sexual ilícito, que era contra a lei de Deus. E eles, os inimigos de Cristo, levaram esta mulher até Cristo, cada um com pedras na mão, porque era assim que a palavra, que a lei dizia, que tal pessoa que fosse pego fazendo esse ato, deveria ser apedrejada. Então levaram a mulher até Cristo e reclamaram o dever da lei de assassinato às pessoas. E agora queriam ver o que Cristo achava. Na verdade, eles queriam tentar a Cristo e perguntaram a ele: o que devemos fazer? Porque a lei diz que tal pessoa deve ser apedrejada. E a Bíblia diz que Cristo ele se inclinou, não respondeu nada naquele primeiro momento, mas eles insistiram com Cristo, querendo uma resposta. Eles queriam pegar Cristo em algum erro. Porque se Cristo, que dizia que era amor, passasse a mão por cima daquela mulher, eles chamariam Cristo também de transgressor da lei, porque a lei dizia que deveria ser apedrejada. Se Cristo cumprisse a lei mandando apedrejar aquela mulher, Cristo ele seria acusado de assassinato, uma vez que eles estavam debaixo de Roma. E Roma não permitia que os judeus ou qualquer outro civil assassinasse as pessoas por causa das suas leis religiosas. E Cristo, você conhece essa história, eu estou só fazendo a introdução. Cristo ele faz a proposta depois de insistirem com ele. Cristo diz: aquele que não tiver pecado aqui, ou aquele que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que daqui estão não está em pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles jogaram as pedras e saíram de um por um. Enquanto isso, a mulher estava ali, ao lado de Cristo. Dela mesma, ela não podia se livrar. Dela mesma, não haveria solução. Ela ali já estava entregue, encurralada, sem saída, sem nenhuma proposta vinda de si mesma para se livrar. Ela sabia que ela era culpada. Ela havia sido pega em flagrante. E ela não podia, ela não tinha a solução
e nem a saída para sair daquela situação. Ao seu redor estavam os homens, cada um com as pedras nas mãos, como se fossem barreiras que impedia a mulher de sair daquele local, como se fossem verdadeiras muralhas humanas que lhe impediam de fugir daquela situação. As pedras na mão seriam as ferramentas que iriam realizar a sua destruição. E, de fato, essa era uma situação impossível para aquela mulher. Ali ao lado de Cristo, creio eu que aos pés de Cristo, de cabeça baixa, ela sabia que nada que ela pudesse fazer lhe traria a solução ou a capacidade de se escapar. E o pior de tudo era que tudo aquilo era culpa dela. Mas nós conhecemos a história. E como eu falei na introdução, Cristo com uma única palavra. E é isso que me admira, minha irmã. É isso que me admira em Deus. É isso que me admira em Cristo. Que enquanto nós, com a nossa própria capacidade, com a nossa própria luta, com o nosso próprio empenho, lutamos, insistimos, batalhamos, tentamos, suamos e não conseguimos alcançar aquilo que está no nosso coração, não conseguimos alcançar os propósitos, por mais que nós venhamos nos empenhar, Deus, Cristo, com apenas uma palavra, Ele resolve a situação. Na verdade, não existe esforço para Cristo na hora que Ele entra na causa para resolver a situação. Não existe dificuldades para Ele. Sabe, irmão? Aquilo que era impossível, aquilo que era totalmente impossível, por mais que se aplicasse força, para Cristo, custou apenas uma palavra. E Ele tem a palavra certa, na hora certa, para resolver o problema. Sabe, às vezes a gente olha para a nossa frente e vemos de fato milhões e milhões de motivos que nos emperram e nos impede de resolver a nossa situação. E o pior de tudo é que nós sabemos que as coisas estão como estão porque de fato são culpa nossa. É nós que somos incapazes. Somos nós que não temos a força necessária para colocar em prática a solução da nossa vida. Somos nós que somos débeis. Somos nós que somos fracos. Somos nós que somos incapazes. Somos nós somos o culpado. E por mais que nós se empenhamos, por mais que nós venhamos lutar com a nossa própria força, nós sempre nos deparamos com a realidade de que não existe nada que nós venhamos fazer que nos dê a solução para esses problemas. E os problemas são milhares, são vários, criando verdadeiras correntes que nos impedem a ultrapassagem. Os problemas são vários, criando uma muralha que nos impedem a travessia. Mas Cristo, ao estar ao lado de Cristo, ao ver em Cristo a única solução, nós percebemos que para Ele tudo é fácil. Porque naquele momento, através da revelação da situação dessa mulher, a chamada mulher adúltera, que estava prestes a ser assassinada por sua própria culpa, seu pecado, seus erros, só bastou apenas uma palavra.
E Cristo, com a palavra certa, na hora certa, sem nenhum esforço, conseguiu eliminar, destruir a muralha humana, quebrar os corações de pedra que estavam ao redor dela e dispersar cada um para suas casas. Afugentar os acusadores, afugentar os problemas, afugentar os assassinos, afugentar o maligno da vida daquela mulher. E eu quero dizer a você que esse mesmo Cristo, ele pode afugentar todo o mal da sua vida, que você já vem lutando há tanto tempo. Há anos que você já vem lutando contra esse mal. Cristo, com a única palavra, em um só momento, no mesmo instante, ainda hoje, pode afugentar todo esse mal. Sabe, irmãos, é preciso ter essa revelação em mente. É preciso saber que a luta, por mais penosa que seja para nós, para Cristo, ela só durará um instante. E é interessante que eu quero que você entenda nesse momento que a situação em que essa mulher chegou até Cristo foi uma situação em que ela foi pega em flagrante no seu próprio erro. Sabe? Ela não chegou até Cristo em santidade. Ela não chegou até Cristo em obediência. Ela chegou até Ele como transgressora. Ela chegou até Ele como uma mulher digna de ser condenada. Sabe, irmãos? Isso já serve, isso já deveria ser o suficiente e já é o suficiente para que você entenda, para que eu possa entender, para que nós possamos compreender que não são as nossas obras de obediência, que não são as nossas situações de santidade que nos constrangerá, que nos colocará na condição de alcançar o favor de Deus. Na verdade, o favor de Cristo na vida daquela mulher não foi porque ela chegou em santidade, mas foi porque ela chegou com necessidade. Sabe? Às vezes a gente cria, e é o próprio diabo, é a própria carne, que coloca esse pensamento errado em nós. E nós criamos a ideia de que tudo isso que nós estamos passando poderá ser resolvido a partir do momento em que nós nos encontrarmos em plena santidade. A partir do momento que nós encontrarmos em plena obediência, sem nenhum erro, sem nenhum mal em nós, sem nenhuma falha. Então, quando nós nos encontrarmos sem nenhuma falha, sem nenhum erro, então estaremos aptos a chegar até Cristo e exigir dele que ele nos atenda, porque afinal de contas, nós já estamos sem nenhum defeito algum. E nesse pensamento, nós temos a tendência de permanecer debaixo do jugo do mal que nos assola. Porque quanto mais os dias passam, mais os defeitos permanecem em nós, os erros permanecem em nós, a condição de falho permanece em nós, e isso já se torna o suficiente para que nós venhamos a entender que Cristo não vai fazer nada, porque afinal de contas nós ainda não estamos 100% santos. E criamos a falsa impressão, criamos a ilusão que enquanto nós não melhorarmos, enquanto nós de fato não chegarmos à santidade plena, nada vai mudar na nossa vida, porque nós não somos merecedores. E eu olho a situação dessa mulher e não vejo ali uma mulher que mereça, com as suas próprias obras, o favor de Cristo naquele momento. Na verdade, eu encontro ali uma mulher que merece ser assassinada segundo a lei de Deus. Eu encontro ali uma mulher que merece ser apedrejada segundo a lei de Deus. Eu encontro ali uma mulher defeituosa, pecadora,
e digna de ser castigada. Mas, ao estar em Cristo, ela encontra o favor imerecido. Sabe? E é interessante que neste versículo 11, nós vemos Cristo fazendo uma cobrança a ela. Cristo diz, olha, vai e não peque mais. Sabe? É interessante isso, porque a graça de Cristo em nossa vida resultará em obediência. Mas não é a obediência que alcançará a graça. Não, é o contrário. Na verdade, é a graça que alcança o pecador e torna o pecador obediente. Sabe? Na verdade, a graça de Cristo, ao me alcançar, resultará em santidade. E não é a minha santidade, com minhas próprias obras, que me dará condições de alcançar a graça de Cristo. Isso é muito difícil de se entender, mas isso está em todo o Evangelho. Sabe, irmãos, e se nós não alcançarmos essa compreensão, nada poderá ser feito na nossa vida, porque estamos procurando a solução vindo de nós, quando na verdade a solução está em Cristo. É interessante que Cristo, ele faz a pergunta à mulher. Ele olha, vê com os acusadores que aquela corrente humana, que o mal que estava ali não está mais, dissipou-se, desvaneceu-se, né? Foram expulsos pelo poder da palavra de Cristo. Ele olha e pergunta, cadê os teus acusadores? E ali Cristo, ele convida a mulher a olhar e a enxergar o que ele acabou de fazer. Sabe, meus irmãos? E quando a mulher olha, ela não vê mais os acusadores. Ela não vê mais as pedras na mão dos acusadores. Ela não vê mais o perigo de morte. Ela não enxerga mais o maligno. Na verdade, o que ela enxerga é a ausência do mal naquele momento contra a vida dela. Na verdade, o que ela enxerga é o poder de Deus manifestado para dissipar o maligno contra a vida dela. Aleluia! Então, quando ela enxerga o que Cristo fez por ela, quando ela vê o favor que ela alcançou ao estar do lado da pessoa certa, ao estar apoiada na pessoa certa, que é Cristo, o Salvador, quando ela enxerga isso e quando essa cena entra dentro dela, aí vem a cobrança do Salvador. Aí o Salvador diz, agora vai e não peques mais. Sabe, irmãos? Ai, ondarabain te vassoura, bain que sou, na mãe terabain to sou. Veja, meus irmãos, com isso eu entendo, junto com você, aleluia, que a revelação do que Cristo, ele tem feito por nós, a revelação do que Cristo está fazendo por você, lhe dará e já é o suficiente para que você mude a sua vida em obediência para com Ele. Sabe, irmãos, na verdade, não é a sua santidade que produzirá o livramento. Não é a sua santidade que produzirá o favor de Cristo. Não é a sua santidade que produzirá, aleluia, as bênçãos de Deus. Mas, na verdade, são as bênçãos de Deus na sua vida. São os livramentos. São as coisas que Deus, ele tem para fazer, está fazendo, que lhe dará, aleluia,
a força necessária, a satisfação necessária, o compromisso necessário para permanecer em santidade. Que afinal de contas, quando nós alcançamos o nível de sermos abençoados, nós não temos motivos para procurar a maldição. Porque a desobediência é maldição. Se estamos na bênção, para que voltar para a lama? Cristo, ele tem as suas bênçãos sobre nós. E não podemos permitir que essas bênçãos sejam impedidas, porque temos sobre nós a perspectiva errada de que é preciso estarmos em santidade para alcançarmos. Porque isso é querer começar uma casa do teto. Ninguém começa uma casa do teto. Primeiro, começamos pela base. E a base de qualquer edifício é Cristo Jesus. É saber que ele tem a mão estendida para você e para mim. Esteja você em qual situação for, ele tem a mão estendida para você. Esteja você complicada, esteja você complicado, esteja você envolvido em uma situação em que você não possa sair. Ao você clamar por ele agora, ele tem a solução para lhe tirar desse perigo. Ele tem a palavra certa. Ele tem o poder suficiente para resolver agora o seu problema. Depois, haverá uma total, aleluia, vida de santidade vinda de você. Não deixe para amanhã para alcançar o favor dele. Mas alcance agora, suplique agora, busque agora. Porque é agora que ele pode fazer por você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que esta palavra mude a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, eu vou fazer uma oração por você. Antes dessa oração, eu quero atualizar o nosso projeto de comprar um notebook aqui para o canal, para podermos voltar a gravar ao vivo. Os números, os valores que estão na minha mão pelas ofertas dos irmãos e das irmãs permanecem o mesmo. Ainda estamos com R$ 2.650. Foram ofertas de homens, mulheres de Deus, famílias completas que têm ofertado para nós comprar esse notebook. Tenho pesquisado e, de fato, não é qualquer notebook que pode aguentar gravações ao vivo, lives de cultos como nós queremos fazer nas congregações físicas. Então não vamos desperdiçar dinheiro com um produto que não presta para comprar e depois não podemos gravar. Então, de fato, eu preciso da sua ajuda, meu irmão. Olhe para mim. Minha irmã, eu preciso da sua ajuda para que a gente possa começar a gravar os cultos ao vivo, tanto aqui como na congregação física. Tem muita coisa acontecendo na congregação física que você precisa participar. Então, se Deus tocar no seu coração agora, nos ajude ofertando para que a gente possa comprar um notebook. Para que nós venhamos gravar esses cultos ao vivo e distribuir para todo o Brasil o que está acontecendo no nosso meio. Somos um povo que estamos crescendo. E isso é pela graça de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, se você é novo aqui ou nova e quer saber como ofertar para a compra desse notebook, aqui embaixo, na descrição, está o número da nossa conta, tem o Pix, tem o número da conta, Banco do Brasil, e você pode dar a sua oferta, segundo o que Deus colocou em seu coração, e você vai ser muito abençoado e abençoada. Em breve estarei comprando em nome de Jesus, e mostrarei para vocês essa bênção, e voltaremos a fazer os cultos ao vivo, como sempre fizemos aqui. Deixa eu orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina o caminho certo, Pai, para sermos abençoados. Nos ensina, meu Deus, a confiar unicamente em Ti e não em nós. Nos ensina a nos chegarmos a Ti, como nós estamos, para vermos a solução vinda de Ti.
Deus, seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ajuda este homem, meu Pai. Ajuda esta mulher, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Minha irmã e meu irmão, que Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira. Temos um encontro marcado, quem sabe se não já é ao vivo. Na próxima sexta-feira, às 21h30, para a glória de Deus. Faça a reflexão junto comigo. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.